Olá, está no ar Diversidade, parceria da TV PUC de São Paulo e do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Hoje vamos fazer uma viagem ao mundo das drogas. Ela aparece em toda parte da história da civilização, na busca de parte da humanidade em alterar seu comportamento e sua percepção do mundo. E a psicologia nunca fugiu do assunto. No programa de hoje você vai ver por que as pessoas se drogam. É o que Diversidade foi saber nas ruas. No Almanaque, a história da intensa relação dos homens com a droga. No Opinião, a descriminalização do usuário. E as drogas lícitas? Alguém está olhando os estragos feitos por elas? Prevenção e redução de danos. A psicologia trabalhando na formação de agentes comunitários. E uma entrevista com participantes do Projeto Quixote, em São Paulo. Vamos começar dando uma volta pelas ruas de São Paulo e saber da população por que as pessoas procuram pelas drogas. Desequilíbrio emocional. Depressão, né? As pessoas procuram uma fuga, assim, para toda a pressão que elas vivem, principalmente os jovens. Sei lá, porque é maluco, é louco, é doido. Isso depende de cada um, né? Eu acho que é desespero também, todo mundo é desesperado. Se tivesse Deus, não usaria. Sei lá, cabeça fraca, né, embalos. Mas problema mesmo, acho que não tem, né? Mais falta de instrução dos pais, até mesmo um pouco da sociedade. Por isso que agora estão pegando mais em cima, né? Desequilíbrio, falta de apoio familiar. Falta de opção também. Acho que tudo meio social, que a pessoa vive também, as oportunidades que ela tem. As pessoas querem se turmar, as pessoas querem... Já ficou tão comum droga que as pessoas acham que seja... Você não usar, você hoje em dia é careta, né? Eu acho que é criação, sabe? E a falta de Deus no coração das pessoas. A pessoa vai e fuma só pra esquecer os problemas. Mente fraca, né? Mente vazia, não tem o que fazer. É mais a ilusão de achar que vai ter alguma coisa legal, alguma coisa com isso, e no fim não tem nada a ver. Eu acho que ela não tendo uma base familiar forte, não tendo uma boa educação, leva ela ao uso excessivo de drogas. Começa com a bebida, né? Quem comenta as respostas dessa pequena enquete é a psicóloga Cláudia Dualib, coordenadora e terapeuta familiar do Programa de Orientação e Assistência ao Dependente, o PROAD. Achei que a população está mais bem informada do que eu imaginava que estava. Por quê? Muitas das respostas têm tudo a ver com o que leva o indivíduo a usar droga. Uma delas, que é a principal, é o grupo, né? Fazer parte do grupo, e o não usar drogas pode fazer com que você seja tirado. A questão da família está mais próxima dos filhos. A gente vê que a maioria dos usuários de droga começaram, mesmo que não estejam chegando para a gente, para tratamento durante a adolescência, o início da droga foi durante a adolescência. A adolescência é um período que assusta muito as famílias, assusta muito os pais. Eu acho que por conta disso os pais acabam fingindo que não veem algumas atitudes dos filhos, ou veem e levam tudo como se fosse um problema da adolescência. Nem sempre é. A droga entra nas famílias como um sintoma. A droga não é a doença. A droga é um sintoma dessa pessoa que usa droga, e a gente pode ampliar e dizer que ela é um sintoma de uma família que não funciona bem também. Então, por causa disso, eu acredito que aquele indivíduo ser taxado como desequilibrado, o fraco, o cabeça frouxa, o que não tem personalidade, eu acho que aí é o grande preconceito. Existe uma tendência a você desqualificar o usuário de droga. Mas independente da razão que leva as pessoas às drogas, a verdade é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, elas respondem por 8% das mortes anuais no mundo. A droga é democrática, não escolhe classe ou religião para atacar. Do êxtase da garotada de alto poder aquisitivo ao crack, que, segundo o SOS Criança, vicia 19% das crianças moradoras de rua, ela está presente em todas as camadas e em todos os momentos da humanidade. E devemos levar em conta que nem toda droga é ilícita. À noite em São Paulo, e como em tantos outros lugares do Brasil e do mundo, é hora de se entregar à diversão.
procurar o bar mais próximo, mais badalado ou aquele onde estão os amigos e brindar ao que quer que seja. Conversar, tomar uma cerveja. Bato papo, dou risada, tomo cerveja, canto com a galera. Música legal, né? Uma cerveja gelada e os amigos, que é o principal, né? E o copo cheio faz parte dessa festa. Tenho para tomar realmente um chopp, uma cerveja, às vezes quando tá mais frio, um vinho. Mas nesse clima de descontração nem tudo é alegria. Dependendo da predisposição genética, das condições psíquicas e da história de vida de cada um, o bar não é nada inofensivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool é responsável por 4% das doenças no mundo, 3% das mortes por ano, cerca de 2 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, 90% das internações por dependência nos hospitais psiquiátricos são por causa do álcool. Por isso, exagerar na dose pode ser um curto caminho entre a diversão e o vício. Uma droga legal que está logo ali, no copo mais próximo. O álcool age no sistema nervoso central, altera o comportamento e tem alto potencial para criar dependência. E com o alcoolismo, podem vir a depressão, a cirrose e muitos outros problemas. O problema do alcoolismo, além de ser ruim para a pessoa, ela é ruim para quem está em volta, pelos distúrbios comportamentais que o álcool leva. 1/5 da população mundial é viciada nele. O cigarro é a droga que mais cria dependência. 81% das pessoas que experimentaram viraram fumantes. Acender, tragar, soltar a fumaça. Para eles não é nada igual. Um alívio, primeiramente, né? Porque eu sou muito tensa, então o cigarro me traz uma certa tranquilidade. Você sente um bem-estar, sente que você está conseguindo fazer o que você se propôs a fazer. Criando aquele vínculo psíquico com o cigarro. Tudo que você faz com um cigarro, né? William fuma há 30 anos, Zenilda há quase 20. Décadas de nicotina e fumaça que eles querem deixar para trás. Mas na hora de parar... Eu não dormia, né? Tive insônia, muita tremedeira, não conseguia me concentrar, né? Uma coisa assim que você não consegue fazer nada, te falta alguma coisa, né? Você não consegue fazer nada. Então você precisa de uma ajuda profissional. É uma droga fácil de ter acesso em qualquer lugar. É uma droga como outra qualquer, só que a minha droga não é alucinógena, ela é uma droga legal que cria aquele direito de se usar. É uma droga social, que nem o álcool, né? Apenas 5% dos fumantes conseguem parar por conta própria. Estes aqui buscaram ajuda e fazem parte de um programa para abandonar o cigarro da Santa Casa de São Paulo. Além de medicamentos para diminuir os sintomas da abstinência, tratamento para o lado emocional da dependência. A gente faz um grupo psicoterápico, né, onde os pacientes trazem as maiores dificuldades que eles têm para abandonar o vício, né, que normalmente são dificuldades psicológicas, emocionais mesmo, dessas associações que eles fazem com o uso do cigarro. Com a ajuda de profissionais, de 25% a 40% dos fumantes conseguem superar o vício, uma luta que para eles tem bons motivos. Porque eu quero viver. Né? Quero viver bem, eu não suporto mais o cheiro do cigarro, tanto dentro de casa, dentro do carro, comigo, então isso já está me incomodando, eu já cheguei num ponto que eu não aguento mais. Eu quero parar porque primeiro eu tenho um filho adolescente, então isso é importante como exemplo. E a pressão deles mesmo, né? Porque adolescente hoje não quer fumar, apesar das baladas que existem aí que correm essas drogas todas. A história do uso da droga pela humanidade não é nem um pouco recente. São pelo menos 7 milênios na busca e no uso de substâncias que alterem nosso estado de consciência. Jarros de cerâmica descobertos no norte do Irã revelaram resíduos de vinho no período entre 5.440 e 5.000 a.C. As primeiras evidências sobre o uso da maconha vêm da China e datam de 4.000 a.C. Os relatos sobre o uso do ópio vêm de 3.550 a.C. Os sumérios, na Mesopotâmia, chamavam a papoula de flor do prazer. E esses mesmos sumérios receitavam cerveja para a cura de muitas doenças. Com o período dos grandes descobrimentos, as drogas usadas no Oriente e nas Américas finalmente desembarcaram na Europa. Em 1492, Cristóvão Colombo faz o que talvez tenha sido uma de suas mais significativas descobertas:
o tabaco, que então era consumido pelos índios do Caribe. No século XVI, Américo Vespúcio descobre a utilização da folha da coca. Os espanhóis, percebendo o valor e a importância da planta, chegaram a taxar as plantações nessa época. Mas foi a partir do século XIX que o homem começou a travar uma verdadeira guerra de amor e ódio com as drogas. Num primeiro momento, os laboratórios começaram a se utilizar de várias das drogas hoje ilícitas para compor remédios. Em 1859, a coca passa a ser utilizada como anestésico em operações de amígdala. O cânhamo é usado no tratamento de tosses e doenças nervosas. Aliás, até a heroína chegou a ser usada contra a tosse em um remédio lançado pela Bayer em 1898. E não é só a medicina que se utiliza das drogas. Na Europa, em 1890, o mais festejado dos vinhos Bordeaux era o Mariani, que tinha entre seus ingredientes a folha da coca. 4 anos antes, o americano John Pemberton lança um composto dos xaropes de cafeína e cocaína, a tal da Coca-Cola. A cocaína permaneceria na fórmula da bebida até 1901. O século XIX também é responsável pelo surgimento dos cigarros e charutos. Mas já em 1874, os Estados Unidos começam o que desencadearia as ondas de proibição. A partir desse ano, passa a ser proibido fumar ópio em São Francisco. A cocaína era a mais popular das drogas permitidas no início do século XX, mas foi banida em 1914 da América do Norte. Em 1930, os Estados Unidos proíbem a maconha, medida que rapidamente se alastra por todas as Américas. Em 56, é a vez da heroína. Até o álcool chegou a ser proibido nesse mesmo país nos anos 20. Foi o período da lei seca, onde o crime organizado começa a trabalhar com a produção e o comércio clandestinos de bebidas. Algo muito parecido com o que acontece com as quadrilhas ligadas ao tráfico nos dias de hoje. Nos 2 últimos séculos também surgiram as drogas sintéticas, com suas muitas variáveis, como, por exemplo, o LSD, a droga que fez a cabeça da geração hippie. Nessa categoria encontramos uma das mais disseminadas drogas nos dias de hoje, o êxtase. Seu princípio ativo, o MMDA, foi descoberto em 1912 pela indústria Merck e quase foi comercializado como redutor de apetite. Na Guerra Fria, a América chegou a estudar a hipótese de lançá-la como arma química. Hoje está presente nas festas dos jovens com algum poder aquisitivo. É o que se chama de uma droga da moda, como foi a cocaína nos anos 80. E se o êxtase se infiltrou entre os mais abastados, foi a sintetização da cocaína quem se disseminou nas camadas mais pobres. O crack, droga de baixo custo, com alto poder de dependência e das mais destrutivas. Atualmente, existem 2 correntes predominantes e antagônicas em relação às drogas. É possível uma sociedade sem drogas? Há quem entenda que sim. E quem entende que sim? Hoje, em sede de Nações Unidas, da ONU, Organização das Nações Unidas, nós temos os norte-americanos. Aqueles países que seguem essa linha e que se chamam países da proibição, de linha proibicionista, eles batem nessa tese que é absolutamente equivocada. Países que entendem que não é possível uma sociedade sem drogas vão para uma linha de informação, de educação, com relação ao fenômeno das drogas, o uso das drogas, efeitos de drogas, e que choca, é um contraste com a linha proibitiva, proibicionista, que mostra uma informação distorcida. Mas, infelizmente, hoje, a questão planetária é essa divisão. De um lado, esse radicalismo dos proibicionistas. Do outro lado, um radicalismo de um efeito de liberação sem fim. E na linha do meio, aqueles que pregam mais uma redução de danos, mais políticas informativas, políticas coerentes, que querem tirar a posse de droga para uso próprio do Código Penal, da lei penal repressiva, tirar esse assunto
e levá-lo para o assunto de saúde pública. É sobre a descriminalização do usuário que Diversidade foi ouvir a opinião do psicólogo Caio Vestim. Caio é técnico de prevenção do Núcleo de Populações Mais Vulneráveis da Coordenação Estadual do Programa DST-AIDS. Um ponto principal que eu vejo no dia a dia do meu trabalho com relação a esse tema da descriminalização do usuário e da própria droga é o enfrentamento da sociedade para poder diferenciar e se posicionar sobre o que é o tráfico, ou aquele que faz o comércio propriamente do uso de drogas ilícitas, da pessoa que é o usuário de droga de forma geral, sendo ele dependente, recreativo ou ocasional. Eu acho que a sociedade, nos últimos anos, tem se deparado com um grande agravo da violência e tem podido, ao mesmo tempo, refletir sobre quem é, então, esse usuário de droga. Quem é esse indivíduo, quem são essas pessoas, quais são os adultos e jovens que estão consumindo droga. Consequentemente, tem se deparado sobre esse tema e visto que a possibilidade de descriminalizar a questão e diferenciar o usuário do traficante tem sido um ponto fundamental. Haja visto algumas experiências na Europa que têm mostrado que essa aceitação por parte da sociedade faz com que o índice de criminalidade, o índice de violência, o índice de questões sociais que envolvem o consumo de drogas seja minorado. Eu acredito que o papel do psicólogo, nós psicólogos, estamos muito aquém de um debate, muito aquém de ter uma posição recente sobre como trabalhar esse usuário. Haja visto que nos últimos 50, praticamente, anos com relação ao usuário, foi sempre tratado com a questão da abstinência. Muitos da saúde mental, de forma geral, trazem essa visão antiga, essa visão, de certa forma, diferenciada do momento atual, que é a proposta única ao usuário, que é a abstinência. Ou, no caso, oposto com relação à questão legal, que é a alternativa que ele seja preso ou faça algum trabalho voluntário. Então, acho que nós psicólogos temos que nos deparar com a situação real atual, primeiro pela quantidade de jovens que estão entrando e tendo acesso cada vez maior ao uso, a questão das pessoas mais adultas que já fazem a administração há muitos anos da sua droga e que não necessariamente precisam ser encaradas como pessoas que estão à margem da sociedade, estejam aquém da sociedade. Você vai conhecer agora o trabalho de uma psicóloga que na Prefeitura de São Paulo forma agentes comunitários para trabalhar na prevenção às drogas e na redução de danos. Neste prédio, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, funciona o Centro de Referência do Programa Antidrogas e DST-AIDS da Prefeitura. E em uma das salas encontramos a psicóloga Ieda no meio de uma dinâmica. Eu trabalho diretamente no projeto de redução de danos, que é o dirigido a usuários de drogas, e no Profissionais do Sexo, que se chama Tudo de Bom. E o meu trabalho aqui está em duas áreas, na assistência aos portadores e na prevenção das doenças sexuais. Hoje eu estou especificamente trabalhando na prevenção. A reunião é com os agentes de prevenção, também chamados de redutores de danos. Tudo que é conversado aqui vira orientação que eles levam às suas respectivas comunidades, o público-alvo do programa. O importante do trabalho da psicóloga com a gente, fazendo a supervisão, é a segurança, né, que a gente tem de estar recebendo a ajuda deles, porque muitas vezes, quando a gente vai para a comunidade, surgem muitas dúvidas, né, como lidar com determinadas situações, né, e é na supervisão que a gente acaba recebendo essa segurança de estar fazendo esse trabalho. Então, elas ajudam a ajudar os outros, é isso? Elas ajudam a ajudar os outros. Eu sou um ex-usuário de drogas, fui 17 anos usuário de drogas e tenho essa característica de conversar muito com as pessoas no meu campo. E é lógico, muitas dúvidas também eles me trazem, né? E eu esclareço sempre aqui nessas reuniões que a gente tem. É aqui que eu tiro as dúvidas deles e as minhas, que eu também tenho muitas dúvidas. A psicóloga Ieda não está sozinha como técnica do Centro de Referência. A boa e velha parceria com a assistente social também funciona aqui. É uma equipe que acredita muito na luta pela cidadania, né, dessas camadas mais vulneráveis. Tem uma troca profissional com vocês duas? Muito grande. Para quem vem da prática da psicologia, a experiência clínica enriquece as discussões e facilita a comunicação e a compreensão dos assuntos abordados nas reuniões. E as horas passadas aqui também contribuem para a formação desta profissional.
me dirigiu mais para coisas da psicologia social, fui me interessar por trabalhar com conceitos e com ideias que antes eu não trabalhava, né? Eu sou uma pessoa com uma formação clínica, eu trabalho no serviço público há muitos anos e sempre foi mais privilegiada a assistência no serviço público. Acho que de um momento, de uns anos para cá, é que começamos a pensar que a gente tinha uma outra contribuição a dar, que é trabalhar com esses grupos, com as representações sociais, com estigma, com preconceito, com prevenção. E isso foi abrindo um campo novo para a gente, muito interessante. E na entrevista de hoje, a psicóloga Maria da Graça Gonçalves foi visitar o projeto Quixote e conversou com um dos oficineiros e um dos alunos que participam do projeto. O projeto Quixote, da Faculdade Paulista de Medicina, trabalha há 10 anos com crianças e adolescentes em situação de risco. Jovens que merecem do projeto não a repressão, mas a compreensão. Estamos aqui, a Lê, o Anjo, o Caio. Vocês fazem parte de um projeto bem interessante, o projeto Quixote. Mas eu queria saber, assim, de vocês, como é que é essa participação no projeto? Bom, eu cheguei aqui em 2000, né? Um grafiteiro que foi chamado para ajudar num projeto que eles estavam formando e com o objetivo de estar trabalhando com garotos, né? Usando esse chamariz que é o grafite para estar atraindo e estar fazendo essas obras aí. A gente sabe que são várias questões que são tratadas, que são cuidadas aqui no projeto Quixote e aí o grafite entra como nisso? Como é que você trabalha com os jovens que chegam aqui no projeto? Bom, se inicia, a princípio, conhecendo o garoto, né? Não dá para chegar já empurrando desenho, técnica, não adianta. Primeiro conhecendo, saber o que ele veio buscar, entendeu? Porque, na verdade, não é a gente levar até ele, é meio uma busca. E aí usa o grafite para estar conhecendo, né? E aí, Caio, foi o grafite que te trouxe para cá? Foi, eu entrei aqui, mesmo para sair da rua um pouquinho, aí eu entrei para ver se era bom, se eu gostava do grafite, eu gostei e comecei a vir para cá direto. Então, sair da rua parece que é uma coisa que é um dos focos. O grafite como arma não é bem tirar da rua, né? É ver a rua com outros olhos, entendeu? É se manter lá e fazer parte dela. Certo? Porque quando você tem... Antes do grafite, quando você está na rua, o seu bairro ele é pequeno, sabe? O seu mundo é menor. Então, quando você conhece o grafite, né? Quando você se conhece nos traços, você começa a fazer parte de uma sociedade maior, entendeu? Porque você começa a perceber outros trabalhos em outros pontos da cidade. Então, o leque aumenta, né? Porque o garoto se identifica, né? A pessoa se identifica. Pô, tem um grafite lá, conheço quem fez. Ou quem é aquela assinatura, já vi em outro lugar. E aí, o que era uma rua se torna várias ruas, se torna vários bairros, cidades, estados, países, entendeu? E o leque é enorme de opções, então a mente abre, né? A coisa expande. Então, Ale, acho que a sua experiência aí é bem interessante. Eu queria saber de você, assim, como que é na questão específica assim, das drogas, que a gente sabe que é um problema que está aí e que é muito difícil de lidar e acho que aqui é uma alternativa, né? É uma alternativa que tem se mostrado interessante. Como é que você vê isso? Como é que isso chega no seu trabalho? Como é que você lida com essa questão, com o jovem que é usuário, que tem uma relação complicada com a droga, né? De que maneira isso é cuidado no trabalho que você faz? Bom, os contatos que eu tive aqui, né, não só aqui, como no bairro onde eu moro, que eu moro na periferia, nunca chegou a ter um toque de agressão, entendeu? A gente eles chegam com o cheiro e tal, da maconha, e é feito o trabalho normal, como se nada tivesse acontecido. Porque, como eu disse anteriormente, se eu chegar, você fumou, não sei o que, você tá loucão e tal, isso agride, né, o jovem. Ele já vê que esse espaço não é dele, que ele não é aceito como ele é. Então, por que disso? Entendeu? Vamos trabalhando, vamos ver isso no desenho também. Porque ali, quando você deixa meio livre, vem mensagens,
né? No traço, coisa e tal. Então, nada de chegar e já bater de frente por quê, por como, aonde, quando, né? E sim, mantenha a oficina normalmente, trabalhe o desenho, traço, vê quem é o grupo, né? Às vezes dá uma desvinculada nesse grupo aí para que a coisa não aconteça com mais frequência e vai se trabalhando. Nos bairros onde eu moro, mesma coisa, né? Trabalhar, conversar, aproveita até um pouco da loucura meio da viagem dele e deixa se abrir, conversar, entendeu? Pega esse momento de fraqueza. Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que é sensibilidade, acho que é ter sensibilidade e compreensão e não ficar julgando. Acho que outra coisa importante que você está dizendo é assim, o jovem é muito mais do que só a sua relação complicada com a droga, né? Problema todo mundo tem, né, meu? Então não dá pra ficar só ali, problema. Então vamos pegar outros pontos, né? Vamos ver pelo lado bom da coisa, entendeu? Como eu disse, aproveitar aquele momento da loucura, da fraqueza para tirar coisa, entendeu? E trabalhar isso. Mostrar outras alternativas, né? Outras formas de se relacionar com a vida, né? Tá bom, agradeço a colaboração de vocês para esse depoimento tão interessante, tá bom? Obrigada. Continua em cartaz no Videoclube do CRP São Paulo o ciclo Identidade, Histórias Construídas. Em julho, 2 belos filmes. No dia 1º é a vez de Má Educação, filme de 2004 do diretor catalão Pedro Almodóvar. A Encantadora de Baleias, filme neozelandês de 2002, será exibido no dia 15. As entradas são gratuitas e as sessões começam sempre às 19 horas. E após a exibição, acontecem debates sobre o filme. Maiores informações no site www.crpsp.org.br. Diversidade vai ficando por aqui. Nos vemos novamente no dia 21 de julho. Nosso tema, a saúde no trabalho. Até lá. Está no ar Diversidade, parceria da TV PUC de São Paulo e do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Hoje vamos fazer uma viagem ao mundo das drogas. Ela aparece em toda parte da história da civilização, na busca de parte da humanidade em alterar seu comportamento e sua percepção do mundo.
E a psicologia nunca fugiu do assunto. No programa de hoje você vai ver por que as pessoas se drogam. É o que Diversidade foi saber nas ruas. No Almanaque, a história da intensa relação dos homens com a droga. No Opinião, a descriminalização do usuário. E as drogas lícitas? Alguém está olhando os estragos feitos por elas? Prevenção e redução de danos. A psicologia trabalhando na formação de agentes comunitários. E uma entrevista com participantes do Projeto Quixote, em São Paulo. Vamos começar dando uma volta pelas ruas de São Paulo e saber da população por que as pessoas procuram pelas drogas. Desequilíbrio emocional. Depressão, né? As pessoas procuram uma fuga, assim, para toda a pressão que elas vivem, principalmente os jovens. Sei lá, porque é maluco, é louco, é doido. Isso depende de cada um, né? Eu acho que é desespero também, todo mundo é desesperado. Se tivesse Deus, não usaria. Sei lá, cabeça fraca, né, embalos. Mas problema mesmo não é. Acho que não tem, né? Mais falta de instrução dos pais, até mesmo um pouco da sociedade. Por isso que agora estão pegando mais em cima, né? Desequilíbrio, falta de apoio familiar. Falta de opção também. Acho que tudo meio social que a pessoa vive também, as oportunidades que ela tem. As pessoas querem se turmar, as pessoas querem... Já ficou tão comum droga que as pessoas acham que seja... Você não usar, você hoje em dia é careta, né? Eu acho que é criação, sabe? E a falta de Deus no coração das pessoas. A pessoa vai e fuma só pra esquecer os problemas. Mente fraca, né? Mente vazia, não tem o que fazer. É mais a ilusão de achar que vai ter alguma coisa legal, alguma coisa com isso, e no fim não tem nada a ver. Eu acho que ela não tendo uma base familiar forte, não tendo uma boa educação, leva ela ao uso excessivo de drogas. Começa com a bebida, né? Quem comenta as respostas dessa pequena enquete é a psicóloga Cláudia Dualib, coordenadora e terapeuta familiar do Programa de Orientação e Assistência ao Dependente, o PROAD. Achei que a população está mais bem informada do que eu imaginava que estava. Por quê? Muitas das respostas têm tudo a ver com o que leva o indivíduo a usar droga. Uma delas, que é a principal, é o grupo, né? Fazer parte do grupo, e o não usar drogas pode fazer com que você seja tirado. A questão da família está mais próxima dos filhos. A gente vê que a maioria dos usuários de droga começaram, mesmo que não estejam chegando para a gente para tratamento durante a adolescência, o início da droga foi durante a adolescência. A adolescência é um período que assusta muito as famílias, assusta muito os pais. Eu acho que por conta disso os pais acabam fingindo que não veem algumas atitudes dos filhos, ou veem e levam tudo como se fosse um problema da adolescência. Nem sempre é. A droga entra nas famílias como um sintoma. A droga não é a doença. A droga é um sintoma dessa pessoa que usa droga, e a gente pode ampliar e dizer que ela é um sintoma de uma família que não funciona bem também. Então, por causa disso, eu acredito que aquele indivíduo ser taxado como desequilibrado, o fraco, o cabeça frouxa, o que não tem personalidade, eu acho que aí é o grande preconceito. Existe uma tendência a você desqualificar o usuário de droga. Mas independente da razão que leva as pessoas às drogas, a verdade é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, elas respondem por 8% das mortes anuais no mundo. A droga é democrática, não escolhe classe ou religião para atacar. Do êxtase da garotada de alto poder aquisitivo ao crack, que, segundo o SOS Criança, vicia 19% das crianças moradoras de rua, ela está presente em todas as camadas e em todos os momentos da humanidade. E devemos levar em conta que nem toda droga é ilícita. À noite em São Paulo, e como em tantos outros lugares do Brasil e do mundo, é hora de se entregar à diversão. Procurar o bar mais próximo, mais badalado ou aquele onde estão os amigos e brindar ao que quer que seja. Conversar, tomar uma cerveja. Bato papo, dou risada, tomo cerveja, canto com a galera. Música legal, né? Uma cerveja gelada e os amigos, que é o principal, né?
E o copo cheio faz parte dessa festa. Tenho para tomar realmente um chopp, uma cerveja, às vezes quando tá mais frio, um vinho. Mas nesse clima de descontração nem tudo é alegria. Dependendo da predisposição genética, das condições psíquicas e da história de vida de cada um, o bar não é nada inofensivo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool é responsável por 4% das doenças no mundo, 3% das mortes por ano, cerca de 2 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, 90% das internações por dependência nos hospitais psiquiátricos são por causa do álcool. Por isso, exagerar na dose pode ser um curto caminho entre a diversão e o vício. Uma droga legal que está logo ali, no copo mais próximo. O álcool age no sistema nervoso central, altera o comportamento e tem alto potencial para criar dependência. E com o alcoolismo, podem vir a depressão, a cirrose e muitos outros problemas. O problema do alcoolismo, além de ser ruim para a pessoa, ela é ruim para quem está em volta, pelos distúrbios comportamentais que o álcool leva. 1/5 da população mundial é viciada nele. O cigarro é a droga que mais cria dependência. 81% das pessoas que experimentaram viraram fumantes. Acender, tragar, soltar a fumaça. Para eles não é nada igual. Um alívio, primeiramente, né? Porque eu sou muito tensa, então o cigarro me traz uma certa tranquilidade. Você sente um bem-estar, sente que você está conseguindo fazer o que você se propôs a fazer. Criando aquele vínculo psíquico com o cigarro. Tudo que você faz com o cigarro, né? William fuma há 30 anos, Zenilda há quase 20. Décadas de nicotina e fumaça que eles querem deixar para trás. Mas na hora de parar... Eu não dormia, né? Tive insônia, muita tremedeira, não conseguia me concentrar, né? Uma coisa assim que você não consegue fazer nada, te falta alguma coisa, né? Você não consegue fazer nada. Então você precisa de uma ajuda profissional. É uma droga fácil de ter acesso em qualquer lugar. É uma droga como outra qualquer, só que a minha droga não é alucinógena, ela é uma droga legal que cria aquele direito de se usar. É uma droga social, que nem o álcool, né? Apenas 5% dos fumantes conseguem parar por conta própria. Estes aqui buscaram ajuda e fazem parte de um programa para abandonar o cigarro da Santa Casa de São Paulo. Além de medicamentos para diminuir os sintomas da abstinência, tratamento para o lado emocional da dependência. A gente faz um grupo psicoterápico, né, onde os pacientes trazem as maiores dificuldades que eles têm para abandonar o vício, né, que normalmente são dificuldades psicológicas, emocionais mesmo, dessas associações que eles fazem com o uso do cigarro. Com a ajuda de profissionais, de 25% a 40% dos fumantes conseguem superar o vício. Uma luta que para eles tem bons motivos. Porque eu quero viver. Né? Quero viver bem, eu quero... eu não suporto mais o cheiro do cigarro, tanto dentro de casa, dentro do carro, comigo. Então isso já está me incomodando. Eu já cheguei num ponto que eu não aguento mais. Eu quero parar porque primeiro eu tenho um filho adolescente. Então isso é importante como exemplo. E a pressão deles mesmo, né? Porque adolescente hoje não quer fumar. Apesar das baladas que existem aí que correm essas drogas todas. A história do uso da droga pela humanidade não é nem um pouco recente. São pelo menos 7 milênios na busca e no uso de substâncias que alterem nosso estado de consciência. Jarros de cerâmica descobertos no norte do Irã revelaram resíduos de vinho no período entre 5.440 e 5.000 a.C. As primeiras evidências sobre o uso da maconha vêm da China e datam de 4.000 a.C. Os relatos sobre o uso do ópio vêm de 3.550 a.C. Os sumérios, na Mesopotâmia, chamavam a papoula de flor do prazer. E esses mesmos sumérios receitavam cerveja para a cura de muitas doenças. Com o período dos grandes descobrimentos, as drogas usadas no Oriente e nas Américas finalmente desembarcaram na Europa. Em 1492, Cristóvão Colombo faz o que talvez tenha sido uma de suas mais significativas descobertas, o tabaco, que então era consumido pelos índios do Caribe. No século XVI, Américo Vespúcio descobre a utilização da folha da coca. Os espanhóis, percebendo o valor e a importância da planta, chegaram a taxar as plantações nessa época. Mas foi a partir do século XIX que o homem começou a travar uma verdadeira guerra de amor e ódio com as drogas. Num primeiro momento, os laboratórios começaram a se utilizar de várias das drogas hoje ilícitas para compor remédios.
Em 1859, a coca passa a ser utilizada como anestésico em operações de amígdala. O cânhamo é usado no tratamento de tosses e doenças nervosas. Aliás, até a heroína chegou a ser usada contra a tosse em um remédio lançado pela Bayer em 1898. E não é só a medicina que se utiliza das drogas. Na Europa, em 1890, o mais festejado dos vinhos Bordeaux era o Mariani, que tinha entre seus ingredientes a folha da coca. 4 anos antes, o americano John Pemberton lança um composto dos xaropes de cafeína e cocaína, a tal da Coca-Cola. A cocaína permaneceria na fórmula da bebida até 1901. O século XIX também é responsável pelo surgimento dos cigarros e charutos. Mas já em 1874, os Estados Unidos começam o que desencadearia as ondas de proibição. A partir desse ano, passa a ser proibido fumar ópio em São Francisco. A cocaína era a mais popular das drogas permitidas no início do século XX, mas foi banida em 1914 da América do Norte. Em 1930, os Estados Unidos proíbem a maconha, medida que rapidamente se alastra por todas as Américas. Em 56, é a vez da heroína. Até o álcool chegou a ser proibido nesse mesmo país nos anos 20. Foi o período da Lei Seca, onde o crime organizado começa a trabalhar com a produção e o comércio clandestinos de bebidas. Algo muito parecido com o que acontece com as quadrilhas ligadas ao tráfico nos dias de hoje. Nos 2 últimos séculos também surgiram as drogas sintéticas, com suas muitas variáveis, como, por exemplo, o LSD, a droga que fez a cabeça da geração hippie. Nessa categoria encontramos uma das mais disseminadas drogas nos dias de hoje, o êxtase. Seu princípio ativo, o MMDA, foi descoberto em 1912 pela indústria Merck e quase foi comercializado como redutor de apetite. Na Guerra Fria, a América chegou a estudar a hipótese de lançá-la como arma química. Hoje está presente nas festas dos jovens com algum poder aquisitivo. É o que se chama de uma droga da moda, como foi a cocaína nos anos 80. E se o êxtase se infiltrou entre os mais abastados, foi a sintetização da cocaína quem se disseminou nas camadas mais pobres. O crack, droga de baixo custo, com alto poder de dependência e das mais destrutivas. Atualmente, existem 2 correntes predominantes e antagônicas em relação às drogas. É possível uma sociedade sem drogas? Há quem entenda que sim. E quem entende que sim? Hoje, em sede de Nações Unidas, da ONU, Organização das Nações Unidas, nós temos os norte-americanos. Aqueles países que seguem essa linha e que se chamam países da proibição, de linha proibicionista, eles batem nessa tese que é absolutamente equivocada. Países que entendem que não é possível uma sociedade sem drogas vão para uma linha de informação, de educação com relação ao fenômeno das drogas, o uso das drogas, efeitos de drogas, e que choca, é um contraste com a linha proibitiva, proibicionista, que mostra uma informação distorcida. Mas, infelizmente, hoje, a questão planetária é essa divisão. De um lado, esse radicalismo dos proibicionistas. Do outro lado, um radicalismo de um efeito de liberação sem fim. E na linha do meio, aqueles que pregam mais uma redução de danos, mais políticas informativas, políticas coerentes, que querem tirar a posse de droga para uso próprio do Código Penal, da lei penal repressiva, tirar esse assunto e levá-lo para o assunto de saúde pública. E é sobre a descriminalização do usuário que Diversidade foi ouvir a opinião do psicólogo Caio Vestim. Caio é técnico de prevenção do Núcleo de Populações Mais Vulneráveis da Coordenação Estadual do Programa DST-AIDS. Um ponto principal que eu vejo no dia a dia do meu trabalho com relação a esse tema da descriminalização do usuário e da própria droga é o enfrentamento da sociedade por poder diferenciar
e se posicionar sobre o que é o tráfico, ou aquele que faz o comércio propriamente do uso de drogas ilícitas, da pessoa que é o usuário de drogas de forma geral, sendo ele dependente, recreativo ou ocasional. Eu acho que a sociedade, nos últimos anos, tem se deparado com um grande agravo da violência e tem podido, ao mesmo tempo, refletir sobre quem é, então, esse usuário de droga. Quem é esse indivíduo, quem são essas pessoas, quais são os adultos e jovens que estão consumindo droga. Consequentemente, tem se deparado sobre esse tema e visto que a possibilidade de descriminalizar a questão e diferenciar o usuário do traficante tem sido um ponto fundamental. Haja visto algumas experiências na Europa que têm mostrado que essa aceitação por parte da sociedade faz com que o índice de criminalidade, o índice de violência, o índice de questões sociais que envolvem o consumo de drogas seja minorado. Eu acredito que o papel do psicólogo, nós psicólogos, estamos muito aquém de um debate, muito aquém de ter uma posição recente sobre como trabalhar esse usuário. Haja visto que nos últimos 50, praticamente, anos com relação ao usuário, foi sempre tratado com a questão da abstinência. Muitos da saúde mental, de forma geral, trazem essa visão antiga, essa visão, de certa forma, diferenciada do momento atual, que é a proposta única ao usuário, que é a abstinência. Ou, no caso, oposto com relação à questão legal, que é a alternativa que ele seja preso ou faça algum trabalho voluntário. Então, acho que nós psicólogos temos que nos deparar com a situação real atual, primeiro pela quantidade de jovens que estão entrando e tendo acesso cada vez maior ao uso, a questão das pessoas mais adultas que já fazem administração há muitos anos da sua droga e que não necessariamente precisam ser encarados como pessoas que estão à margem da sociedade, estejam aquém da sociedade. Você vai conhecer agora o trabalho de uma psicóloga que na Prefeitura de São Paulo forma agentes comunitários para trabalhar na prevenção às drogas e na redução de danos. Neste prédio, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, funciona o centro de referência do programa Antidrogas e DST-AIDS da Prefeitura. E em uma das salas encontramos a psicóloga Ieda no meio de uma dinâmica. Eu trabalho diretamente no projeto de redução de danos, que é dirigido a usuários de drogas, e no profissionais do sexo, que se chama Tudo de Bom. E o meu trabalho aqui está em duas áreas, na assistência aos portadores e na prevenção das doenças sexuais. Hoje eu estou especificamente trabalhando na prevenção. A reunião é com os agentes de prevenção, também chamados de redutores de danos. Tudo que é conversado aqui vira orientação que eles levam às suas respectivas comunidades, o público-alvo do programa. O importante do trabalho da psicóloga com a gente, fazendo a supervisão, é a segurança, né, que a gente tem de estar recebendo a ajuda deles, porque muitas vezes, quando a gente vai para a comunidade, surgem muitas dúvidas, né, como lidar com determinadas situações, né, e é na supervisão que a gente acaba recebendo essa segurança de estar fazendo esse trabalho. Então, elas ajudam a ajudar os outros, é isso? Elas ajudam a ajudar os outros. Eu sou um ex-usuário de drogas, fui 17 anos usuário de drogas e tenho essa característica de conversar muito com as pessoas no meu campo. E é lógico, muitas dúvidas também eles me trazem, né? E eu esclareço sempre aqui nessas reuniões que a gente tem. É aqui que eu tiro as dúvidas deles e as minhas, que eu também tenho muitas dúvidas. A psicóloga Ieda não está sozinha como técnica do centro de referência. A boa e velha parceria com a assistente social também funciona aqui. É uma equipe que acredita muito na luta pela cidadania, né, dessas camadas mais vulneráveis. Tem uma troca profissional com vocês duas? Muito grande. Para quem vem da prática da psicologia, a experiência clínica enriquece as discussões e facilita a comunicação e a compreensão dos assuntos abordados nas reuniões. E as horas passadas aqui também contribuem para a formação desta profissional. Me dirigiu mais para coisas da psicologia social, fui me interessar por trabalhar com conceitos e com ideias que antes eu não trabalhava, né? Eu sou uma pessoa com uma formação clínica, eu trabalho no serviço público há muitos anos e sempre foi mais privilegiada a assistência no serviço público. Acho que de um momento, de uns anos para cá, é que começamos a pensar que a gente tinha uma outra contribuição a dar, que é trabalhar com esses grupos, com as representações sociais,
com estigma, com preconceito, com prevenção. E isso foi abrindo um campo novo para a gente, muito interessante. E na entrevista de hoje, a psicóloga Maria da Graça Gonçalves foi visitar o projeto Quixote e conversou com um dos oficineiros e um dos alunos que participam do projeto. O projeto Quixote, da Faculdade Paulista de Medicina, trabalha há 10 anos com crianças e adolescentes em situação de risco. Jovens que merecem do projeto não a repressão, mas a compreensão. Estamos aqui, a Lê, o Anjo, o Caio. Vocês fazem parte de um projeto bem interessante, o projeto Quixote. Mas eu queria saber, assim, de vocês, como é que é essa participação no projeto? Bom, eu cheguei aqui em 2000, né? Um grafiteiro que foi chamado para ajudar no projeto que eles estavam formando. E com o objetivo de estar trabalhando com garotos, né? Usando esse chamariz que é o grafite para estar atraindo e estar fazendo essas obras aí. A gente sabe que são várias questões que são tratadas, que são cuidadas aqui no projeto Quixote. E aí o grafite entra como nisso? Como é que você trabalha com os jovens que chegam aqui no projeto? Bom, se inicia, a princípio, conhecendo o garoto, né? Não dá para chegar já empurrando desenho, técnica, não adianta. Primeiro conhecendo, saber o que ele veio buscar, entendeu? Porque, na verdade, não é a gente levar até ele, é meio uma busca. E aí usa o grafite para estar conhecendo, né? E aí, Caio, foi o grafite que te trouxe para cá? Foi, eu entrei aqui, mesmo para sair da rua um pouquinho, aí eu entrei para ver se era bom, se eu gostava do grafite, eu gostei e comecei a vir para cá direto. Então, sair da rua parece que é uma coisa que é um dos focos. O grafite como arma não é bem tirar da rua, né? É ver a rua com outros olhos, entendeu? É se manter lá e fazer parte dela, certo? Porque quando você tem... Antes do grafite, quando você está na rua, o seu bairro ele é pequeno. Sabe, o seu mundo é menor. Então, quando você conhece o grafite, né? Quando você se conhece nos traços, você começa a fazer parte de uma sociedade maior, entendeu? Porque você começa a perceber outros trabalhos em outros pontos da cidade. Então, o leque aumenta, né? Porque o garoto se identifica, né? A pessoa se identifica. Pô, tem um grafite lá, conheço quem fez. Ou quem é aquela assinatura, já vi em outro lugar. E aí, o que era uma rua se torna várias ruas, se torna vários bairros, cidades, estados, países, entendeu? O leque é enorme de opções, então a mente abre, né? A coisa expande. Então, Ale, acho que a sua experiência aí é bem interessante. Eu queria saber de você, assim, como que é na questão específica assim, das drogas, que a gente sabe que é um problema que está aí e que é muito difícil de lidar, e acho que aqui é uma alternativa, né? É uma alternativa que tem se mostrado interessante. Como é que você vê isso? Como é que isso chega no seu trabalho? Como é que você lida com essa questão, com o jovem que é usuário, que tem uma relação complicada com a droga, né? De que maneira isso é cuidado no trabalho que você faz? Bom, os contatos que eu tive aqui, né? Não só aqui, como no bairro onde eu moro, que eu moro na periferia, nunca chegou a ter um toque de agressão, entendeu? A gente eles chegam com o cheiro e tal, da maconha, e é feito o trabalho normal, como se nada tivesse acontecido. Porque, como eu disse anteriormente, se eu chegar, você fumou, não sei o que, você tá loucão e tal, isso agride, né, o jovem. Ele já vê que esse espaço não é dele, que ele não é aceito como ele é. Então, por que disso? Entendeu? Vamos trabalhando, vamos ver isso no desenho também. Porque ali, quando você deixa meio livre, vem mensagens, né, no traço, coisa e tal. Então, nada de chegar e já bater de frente, por quê, por como, aonde, quando, né? E sim, mantenha a oficina normalmente, trabalhe o desenho, traço, vê quem é o grupo, né? Às vezes dá uma desvinculada nesse grupo aí para que a coisa não aconteça com mais frequência e vai se trabalhando. Nos bairros onde eu moro, mesma coisa.
né? Trabalhar, conversar, aproveita até um pouco da loucura meio da viagem dele e deixa se abrir, conversar, entendeu? Pega esse momento de fraqueza. Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que é sensibilidade, acho que é ter sensibilidade e compreensão e não ficar julgando. Acho que outra coisa importante que você está dizendo é assim, o jovem é muito mais do que só a sua relação complicada com a droga, né? Problema todo mundo tem, né, meu? Então não dá pra ficar só ali, problema. Então vamos pegar outros pontos, né? Vamos ver pelo lado bom da coisa, entendeu? Como eu disse, aproveitar aquele momento da loucura, da fraqueza para tirar coisas, entendeu? E trabalhar isso. Mostrar outras alternativas, né? Outras formas de se relacionar com a vida, né? Tá bom, agradeço a colaboração de vocês, esse depoimento tão interessante, tá bom? Obrigada. Continua em cartaz no Videoclube do CRP São Paulo o ciclo Identidade, Histórias Construídas. Em julho, 2 belos filmes. No dia 1º é a vez de Má Educação, filme de 2004 do diretor catalão Pedro Almodóvar. A Encantadora de Baleias, filme neozelandês de 2002, será exibido no dia 15. As entradas são gratuitas e as sessões começam sempre às 19 horas. E após a exibição, acontecem debates sobre o filme. Maiores informações no site www.crpsp.org.br. Diversidade vai ficando por aqui. Nos vemos novamente no dia 21 de julho. Nosso tema, a saúde no trabalho. Até lá.